Este é o Josh. Hoje vamos explicar por que soldados eram executados por covardia e guerra no The Infographics Show. Em certas guerras, mesmo sobrevivendo à artilharia e ao gás, ainda podia morrer. Quando a maioria pensa em crimes militares, imagina deserção, alguém fugindo do exército ou motim, quando soldados se rebelam contra oficiais. Mas os exércitos tinham outra acusação, ainda mais vaga e tão aterrorizante: covardia. E às vezes não importava se você estava ferido, apavorado ou até mesmo sendo honesto. Porque, em ao menos um caso, o exército dos Estados Unidos executou um homem não por atirar no inimigo, mas por admitir que tinha medo de lutar. Voltaremos a falar dele. Ao contrário da deserção, que era abandonar a unidade ou desobedecer ordens, covardia podia ser quase qualquer coisa, sugerindo falta de coragem. Essa ambiguidade a tornava perigosa. As acusações criminais frequentemente se sobrepunham. Um soldado que se recusasse a sair da trincheira podia ser acusado de desobediência, covardia ou ambos. Quem recuasse sem permissão podia ser acusado de deserção ou covardia, dependendo dos comandantes. Naquela manhã, o exército britânico na Primeira Guerra Mundial enfrentava acusações de abandonar o posto, abandonar patrulha, covardia diante do inimigo, deserção e descartar armas vergonhosamente. Sejamos honestos, as linhas entre elas eram confusas. E se acha que definições ajudariam, pense de novo. Em 1916, o exército britânico basicamente disse que deserção não é apenas fugir, é pensar em fugir em voz alta, tentar desertar, ajudar alguém a desertar, até mesmo incentivar um cara a ter essa ideia. E deserção representou cerca de 75% das execuções no exército britânico, entre 1914 e 1920, tornando-se de longe o crime capital mais comum. Tanto faz se a acusação era clara ou de covardia para os comandantes militares, pois essas acusações visavam conter um contágio temido, o pânico que é contagioso no campo de batalha. Se um homem desiste e foge, outros podem imitá-lo sem que você perceba. Unidades colapsam, linhas defensivas caem e sua ofensiva fracassa antes de começar. Os exércitos criaram punições para combater o medo com ainda mais medo, e esse medo era real, não teórico. Em 1917, o exército francês literalmente se desfez, e isso quase lhes custou toda a guerra. O general francês Robert Nivelle afirmou que venceria a Primeira Guerra Mundial em 48 horas com um grande ataque. Após 3 anos de guerra de trincheiras, seus superiores desesperados aceitaram imediatamente. O ataque fracassou de forma catastrófica, 187 mil baixas francesas e quase nenhum avanço territorial. Como esperado, os soldados perderam o controle. Metade das divisões do exército francês recusou-se a participar de ataques fatais. Cerca de 3.400 soldados foram julgados. As estimativas de execuções variam de cerca de 26 a 50, possivelmente até mais. Milhares receberam sentenças brutais de prisão ou foram mandados para batalhões disciplinares em postos coloniais infernais. O mais impressionante é que, se os alemães soubessem que metade do exército francês estava quase em greve, talvez tivessem vencido a guerra, mas nunca perceberam isso. Os motins quase fizeram a França sair totalmente da Primeira Guerra Mundial. Só a sorte evitou que o inimigo percebesse a vulnerabilidade francesa. O que poderia levar à acusação de covardia? O principal é recusar-se a avançar quando ordenado. Quando os apitos tocavam para sair da trincheira, você subia a escada e corria direto para o fogo das metralhadoras. Ou então recuar sem ordens, mesmo que ficar significasse morte certa, poderia ser considerado covardia. Abandonar o posto, dormir em serviço ou um soldado deixar os companheiros era considerado grave. Ferimentos auto-infligidos eram vistos como covardia. Soldados com frequência atiravam nas próprias mãos ou pés para conseguir ferimentos leves. Algo sério para serem mandados de volta à Grã-Bretanha, mas não tão grave para impedir que trabalhassem após a guerra. Os oficiais médicos passaram a identificar esses casos, e os soldados flagrados enfrentavam corte marcial. Isso revela como as sociedades ficaram obcecadas em policiar a covardia, inclusive entre civis na guerra. Veja a campanha da pena branca britânica na Primeira Guerra Mundial. Quando faltavam voluntários, mulheres entregavam penas brancas, símbolo de covardia, a homens sem uniforme, envergonhando-os para que se alistassem. Parece patriótico, não? Exceto que eles continuavam dando penas para as pessoas erradas. Soldados de licença recebiam, veteranos feridos recebiam. Um homem precisou mostrar à mulher que realmente não tinha uma mão para que ela se desculpasse. E George Sampson, que ganhou uma pena branca,
ao ir a uma recepção pública. Em homenagem à sua conquista da Cruz Vitória em Galípoli, maior condecoração britânica por bravura, ele ainda foi chamado de covarde em público. Muitos homens morreram após receber penas, incapazes de suportar a humilhação por algo que não podiam controlar. Outros se alistaram apesar de serem medicamente inaptos, muito jovens ou estarem em empregos essenciais, e muitos deles acabaram presos exatamente nesse pesadelo. Esse sistema buscava evitar que homens sucumbissem à pressão e fossem punidos. Na Segunda Guerra Mundial, a maioria dos exércitos já havia aprendido com os excessos da guerra anterior. Os britânicos aboliram a pena de morte por deserção, após presenciarem as consequências de fuzilar adolescentes traumatizados na Primeira Guerra Mundial, e considerarem isso justiça. Nem todo exército aprendeu as mesmas lições. Enquanto o medo de ser chamado de covarde podia levar homens à morte na vida civil, a justiça militar ainda podia realmente executar você por isso. E em 1944 foi exatamente isso que aconteceu com um soldado substituto de 25 anos dos Estados Unidos que nunca quis estar lutando na Europa. Em primeiro lugar, em 9 de outubro de 1944, em algum lugar da França, Ed Slovic fez algo que milhares de outros soldados americanos haviam feito durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desertou. Não era covardia no papel, mas em tempos de guerra, a deserção era vista como covardia com outro nome. Slovic era natural de Detroit, tinha ficha criminal e foi convocado apesar de protestar que não tinha perfil para o combate. Ele havia se casado, conseguido um emprego e trabalhava em uma empresa de encanamento e aquecimento. Quando o exército baixou seus padrões de recrutamento e veio chamá-lo, aconteceu que quando o exército precisa de gente, sua desqualificação anterior por causa da ficha criminal já não importava mais. Em janeiro de 1944, Slovic foi treinado como atirador, embora odiasse armas, o que não era o ideal. Ao chegar à linha de frente, os sons da artilharia o aterrorizavam. Poucas horas após se juntar à unidade, ele e outro recruta se separaram durante um bombardeio alemão, mas o outro soldado retornou. Slovic ficou afastado por semanas, passou um tempo com uma unidade canadense e depois se entregou. Confessou por escrito a deserção e seus comandantes ainda lhe deram uma chance. Basicamente, se ele voltasse para sua unidade, esqueceriam tudo. Slovic retornou, mas quando a unidade foi atacada, recusou-se a servir. Na companhia de fuzileiros, ele avisou ao comandante que fugiria de novo se fosse forçado ao combate. Ele escreveu novamente, basicamente confessando deserção pela segunda vez e declarando intenção de desertar. Ser enviado à linha de frente parecia mais uma recusa calculada do que puro pânico, mas ocorreu no pior momento. Com o inverno se aproximando após campanha exaustiva na França desde o dia D, as deserções aumentavam e os comandantes queriam dar um exemplo. E aí está o problema. Quando milhares desertam, você não executa milhares. Você executa um para assustar o resto. O sistema de justiça militar agia rapidamente quando alguém era acusado de covardia ou deserção, sobretudo em tempos de guerra. O processo normalmente começava com um oficial apresentando acusações na Primeira Guerra Mundial, muitas vezes nas próprias trincheiras, onde o comandante podia acusá-lo imediatamente. Depois vinha o julgamento, e chamar isso assim já é generoso. No máximo, convocariam uma corte marcial. Veja como era: 3 oficiais sem advogados, pouco tempo e às vezes sem segunda chance. O oficial de defesa era sobrecarregado, inexperiente ou indiferente. Os julgamentos eram muito breves. Em menos de meia hora decidiam seu destino, vida ou morte. As provas eram poucas, testemunhas raras e já deviam ter voltado à linha de frente sob tiros. Os oficiais analisavam o caso e decidiam sobre culpa e punição. Após a sentença, ela seguia para revisão na cadeia de comando, incluindo atenuantes ou pedidos de clemência. Mas havia um problema. O sistema permitia execuções até 24 horas após a decisão final. Mas, na prática, podia-se esperar semanas ou meses, enquanto seu caso subia lentamente na burocracia até os generais, te dando falsa esperança. E então vinha o anúncio da sua sentença. E de repente você tinha horas de vida. Horas, não dias, privado. Thomas Highgate, com apenas 17 anos, foi o primeiro soldado britânico executado na Frente Ocidental em setembro de 1914. Ele teve só 45 minutos entre saber da sentença confirmada e ser fuzilado diante de 2 companhias do próprio regimento. O general queria que ele fosse morto publicamente para servir de exemplo e mostrar que seu estado
estado mental não importava. Soldados que tinham sido atingidos por explosões de bombas, que tinham registros documentados de colapsos nervosos, que estavam claramente sofrendo do que hoje chamamos de TEPT, simplesmente não importava. Oficiais médicos afirmaram que esses homens estavam simulando, quando na verdade não conseguiam parar de tremer ou estavam em estado catatônico devido ao trauma. A maioria dos exércitos não aceitava que o combate podia abalar até soldados dispostos. Quer ouvir sobre um sistema ainda pior? A Roma Antiga praticava a decimação, que soa tão brutal quanto realmente era, caso uma legião demonstrasse covardia. 1 em cada 10 homens era sorteado e morto a pauladas pelos próprios colegas de tropa. Se considerado culpado, as punições variavam muito conforme o exército, a guerra, a infração e até o humor do oficial comandante. A punição de campo número 1, usada pelos britânicos na Primeira Guerra, foi criada para humilhar. O soldado condenado era preso a um objeto fixo, como poste, roda de carroça ou carreta de canhão, em posição de crucificação por até 2 horas diárias. Durante várias semanas, isso acontecia à vista dos outros soldados e às vezes ao alcance do fogo inimigo. Era feito para envergonhá-lo enquanto seus companheiros observavam. Os batalhões penais eram outra alternativa, tornando-se infames pelos soviéticos na Segunda Guerra Mundial. A ordem número 227 de Stalin, a famosa regra de nenhum passo para trás, estabeleceu essas unidades para soldados acusados de covardia, deserção ou outros crimes militares. A imagem dos destacamentos de bloqueio, metralhando massas de soldados soviéticos em retirada, é em grande parte um mito. Registros do NKVD, a Polícia Secreta e a Agência de Inteligência sugerem cerca de 1.000 mortes nos primeiros 3 meses de sua implementação. Porém, em outubro de 1942, o conceito já estava amplamente abandonado. A maioria dos soldados capturados pelas unidades de bloqueio era devolvida às suas unidades ou enviada para batalhões penais, em vez de ser fuzilada. No entanto, os batalhões penais eram muito brutais. Essas unidades recebiam as tarefas mais perigosas, como limpar campos minados, atacar posições fortificadas e liderar investidas fatais para tropas regulares. Centenas de milhares de soldados soviéticos serviram em unidades penais na guerra, com taxas de mortalidade altíssimas, mas não como os esquadrões suicidas mostrados por Hollywood. Sentenças de prisão eram comuns para casos menos graves, ou quando os comandantes não queriam executar alguém. Trabalho forçado, isolamento, perda de patente e salário eram opções, mas a punição máxima era a execução. É nesse ponto que tudo se tornava ainda mais sombrio. O exército britânico executou 306 soldados na Primeira Guerra Mundial por covardia, deserção e crimes relacionados. Muitos eram adolescentes e alguns tinham trauma psicológico documentado. Os julgamentos eram superficiais e a apelação quase inexistente. Ao amanhecer, esses homens eram amarrados a postes e fuzilados por colegas do próprio pelotão. Homens que às vezes erravam de propósito, obrigando os oficiais a darem o tiro de misericórdia. Em 2006, esses 306 soldados foram perdoados póstumamente, com o governo britânico finalmente reconhecendo que muitos haviam sido vítimas de injustiça. Eles tinham o que hoje chamamos de TEPT ou choque de guerra. Outros foram usados como bodes expiatórios por falhas de comando. O método era quase sempre o pelotão de fuzilamento, embora os detalhes variassem. Às vezes, retiravam os botões do uniforme do condenado e colocavam um alvo de papel sobre seu coração para orientar os atiradores. Ele podia ser vendado ou encarar seus executores. Geralmente ocorria ao amanhecer, longe das tropas, mas às vezes era feito publicamente para aumentar a intimidação. O condenado frequentemente passava a última noite escrevendo cartas para casa, ciente de que sua família saberia de sua morte desonrosa. O estigma persistia após a morte. As famílias dos soldados executados às vezes recebiam pensões reduzidas ou nenhuma pensão, e a vergonha podia persegui-las por gerações. Basta olhar para o soldado Ed Slovak. Ele foi à corte marcial em 11 de novembro de 1944. Após menos de 2 horas de julgamento, foi considerado culpado e condenado à morte. A sentença passou pela mesa do general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo aliado, que a confirmou. Dos cerca de 21.000 soldados americanos julgados por deserção na Segunda Guerra Mundial, 49 foram condenados à morte. Slovik seria o único realmente executado em 31 de janeiro de 1945 em uma pequena vila francesa. Ed Slovik foi levado a um pátio. Suas últimas palavras foram: "Não estão me fuzilando por desertar do exército dos Estados Unidos, mas porque precisam de um exemplo, e sou eu por ser ex-presidiário. Estão me fuzilando pelo pão e chiclete que roubei aos 12 anos. Um alvo de papel foi preso ao seu casaco.
sobre o coração. 12 soldados da divisão formaram o pelotão de fuzilamento às 10h04. Todos os 12 dispararam seus rifles M1 Garand e Slovak foi atingido ao mesmo tempo no pescoço, ombro, peito, coração e braço. Ainda assim, ele não morreu na hora. Ele perdeu as forças enquanto o pelotão se preparava para a segunda rajada e foi enterrado em uma cova secreta com outros soldados americanos executados por crimes graves. Para o exército, criminosos não merecem ser enterrados com os mortos honrados. Sua esposa só soube a verdade sobre sua morte anos depois, pois lhe disseram apenas que ele morreu em combate. Ela e outros chegaram a pedir perdão póstumo para Eslováquio a vários presidentes dos Estados Unidos, mas todos negaram. Ed Eslováquio segue como o único soldado americano executado por deserção desde a Guerra Civil, apesar de milhares terem cometido esse crime. Ele foi exemplo em um momento desesperador, quando os comandantes quiseram mostrar disciplina. Covardia nem sempre era covardia. Às vezes era trauma, às vezes era exaustão, e às vezes era apenas um homem azarado escolhido para servir de aviso. Veja como o soldado que não queria lutar virou o mais condecorado da Primeira Guerra Mundial, ou clique neste vídeo.